Bom dia, a imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever aqui no canal, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. Seja membro do nosso canal, que ajuda demais o nosso conteúdo aqui a ficar de pé. Meus amigos, vamos mostrar aqui uma polêmica envolvendo Pedro Ivo, jornalista lá da ESPN, que teve aí um embate, né, com um grande youtuber do Vasco da Gama, o Vascaíno do Cerrado, Thiago Fontes, o Vascaíno do Cerrado, em relação à partida Barraca Central e Vasco da Gama, onde a gente vai mostrar aqui, primeiramente, o que o Pedro Ivo falou em relação ao Vasco. A gente mostrou ontem um pedacinho na nossa live que a gente ia falar sobre isso. Thiago Fontes passou ontem para mim o vídeo lá do programa de ontem, da tarde, lá na ESPN, se não me engano, na Sport Center. É um programa da tarde da ESPN, onde eles sempre mostram pelo menos 20 segundos de mensagens de torcedores ao programa. E isso, o Vascaíno do Cerrado postou e retrucou toda essa situação aí que o Pedro Ivo falou no dia anterior, e o Vascaíno do Cerrado fala no dia seguinte, falando que o jornalista faltou com respeito ao Vasco, devido ao Vasco não ter ido com o time titular, onde o Vasco poderia vencer bem facilmente essa equipe fraquíssima do Barraca Central, e o Vasco não foi, não priorizando a competição. Uma coisa que até eu concordo, mas no restante eu acho que o Pedro Ivo exagera, porque o nome Vasco da Gama é um nome muito forte, é um nome muito pesado, né? É uma equipe que deve ter muito mais respeito. Hoje a imprensa não tem respeito ao nosso clube, devido, né, às más gestões, ao clube ter ficado apequenado diante dos adversários e principalmente a mídia especializada. Vamos ver no dia o que ele falou em relação ao jogo Barraca Central e Vasco da Gama na Copa Sul-Americana. Eu acho ela muito grande para o Vasco atual. Só que o Vasco... O tempo é curto, eu já queria deixar isso bem claro, tá? O Vasco de 20 e tantos anos, ele tem uma Copa do Brasil, 2 estaduais, ponto e acabou. Se ele olhar para a Sul-Americana dizendo que isso não importa, é porque não tem perna e todo ano é 45 pontos. É que eu acho que a questão nunca é essa. Vamos mostrar agora o vídeo do dia seguinte, né? E o Vascaíno do Cerrado retrucou aí o jornalista Pedro Ivo. Vamos lá. Do Cerrado, sempre ligado no Show, quero mandar um recado pro Pedro Ivo. Olha, Pedro Ivo, você estava diminuindo o Vasco, falando que a Sul-Americana é muito não foi, grande. não vamos explicar isso, isso é bom. O Vasco não ganha um título de expressão desde 2011. Baseado no seu raciocínio, Mirassol e Botafogo não era para jogar Libertadores, né? A Sul-Americana e a Libertadores é do tamanho dos times que se classificaram. Pra você explicar, o que os caras ficaram te enchendo o saco? Bom não é não, Edu. Bom Mas não é conta não, pra porque gente. é o que eu chamo de fogo amigo, geralmente. Mas bom não é não. As pessoas, infelizmente, a gente vive numa era de vídeos curtos e interpretações rasas. Ninguém falou que o Vasco é pequeno. O debate ontem no Linha de Passe, é bom contextualizar, e quem quiser pega lá e assiste. Programa de 1 hora, até quem né? botou 1 hora e meia. Pega lá e assiste. O debate era sobre o Vasco dar importância ou não à Sul-Americana. E o ponto era, a gente entende que tem que dar importância para a Sul-Americana, porque pelo que o Vasco não ganha nos últimos anos, a Sul-Americana é um grande título. Claro. É um grande título e muito grande para o Vasco hoje, sim. Para um Vasco que hoje não consegue ganhar estadual, não consegue ganhar Copa do Brasil, não consegue ganhar brasileiro, e por desmandos de 20 e tantos anos, então a Sul-Americana é muito grande para o Vasco, sim. Só que aí é aquilo, infelizmente a gente vive nessa era de pouca inteligência, vamos chamar assim, pouca disposição para contexto. Recorta-se uma coisa, fica assim, replica-se, vira verdade, o torcedor aí que está no direito dele, pode deixar o que quiser, manda vídeo achando isso, a gente republica, a gente replica novamente, entendeu? E a gente tem que vir aqui explicar o que a gente já falou uma vez.
É chato, mas já que você perguntou, já que colocaram o vídeo, é só isso. E quem quiser entender, quem tiver disposição para entender, e não transferir a sua frustração com o clube. Porque se tivesse essa energia que tem para gastar com clube, com cobrança, com diretoria, acho que as coisas poderiam estar melhores. Mas triste é ter que vir aqui explicar o que já foi falado e que não é difícil de entender. E, aliás, só para explicar, que às vezes tira do contexto, a Sul-Americana vale muito para muita gente. Exatamente. E só uma coisa que, às vezes, a gente faz um programa de 2 horas, se faz um corte e tira do contexto, aí você acaba não entendendo. Então, por isso que eu pedi, o Pedro explicou aí, depois que entrou o vídeo. Então, só para dizer que, até para explicar aí o que o vascaíno mandou para o Pedro. Agora vamos falar do... Tá aí, meus amigos, toda a polêmica envolvendo aí o Pedro Ivo, jornalista da ESPN, o nosso grande Thiago Fontes, o vascaíno do Cerrado. Ele é foda, cara, o vascaíno do Cerrado. Sempre, né, defendendo muito bem as cores do Clube de Regatas de Vasco da Gama. Cara, infelizmente o nosso clube, ele ficou para trás, tanto na parte esportiva, como na parte também jornalística. Jornalistas não respeitam mais o Vasco. Tem algumas coisas que eu até falei com o vascaíno do Cerrado ontem no telefone, ele me passou esse vídeo dessa polêmica, e a gente pode dizer uma coisa. Infelizmente, o nosso clube ficou fodido perante os nossos adversários devido às gestões do Clube de Regatas Vasco da Gama, que até que o jornalista aí citou em relação ao que acontece hoje no Vasco. Mas nós, canais como o Vascaíno do Cerrado, eu, o Laureano, né, a gente lutou e a gente brigou contra as gestões que fizeram tanta merda para o nosso clube. E comparar o Vasco na Copa Sul-Americana é uma total infantilidade do Pedro Ivo, porque a competição realmente é uma competição importante não só para o Vasco, para todos, gente. Até para o Urubu, para o Palmeiras, só que o Urubu e o Palmeiras hoje não é falado da Copa Sul-Americana, que hoje até o próprio Urubu menospreza uma competição que eles não ganharam, que eles, ficaram putos quando perderam para o Independiente de Avejaneda em 2017, para eles agora é como se fosse a Série B. A Copa Sul-Americana não é, A Copa Sul-Americana não é a Série B. A Copa Sul-Americana é uma competição importante, tipo a UEFA, gente. Para a Europa, a UEFA, tem a UEFA lá também. A UEFA seria uma competição que não seria importante para o campeonato europeu e os caras iam menosprezar a Champions League? Eu acredito que não. Então, a competição é importante, tanto é que tem um jogo da Recopa, que até o pessoal da Copa Sul-Americana já tem uns 3 ou 4 anos levam vantagem com o pessoal da Libertadores. Então, tinha que haver o respeito para a competição, para o Vasco, porque não é bacana. Eu acho que na situação do que foi feito na logística de Renato Gaúcho em relação à competição, eu até acredito que o Pedro Ivo tem até a razão disso aí, mas tirando o resto, não. Mas o que o Renato Gaúcho pecou e o que o Renato Gaúcho não deveria, né, ter feito isso, porque hoje cada vitória na Copa Sul-Americana é quase 600 mil no bolso do Vasco, gente. E o Renato não aproveitou isso. Cada vitória tem dinheiro nos cofres do clube. Então, eu acho que deveria ter um valor a competição, principalmente eu acho que precisa dessa competição que não ganha antes. Então, tem algumas coisas que poderia até que o jornalista falou alguma coisa de correto, mas no restante, em tentar comparar, o Vasco não tem esse gigantismo mais para tal competição, acho que o jornalista realmente pecou para caralho, e o Cerrado, o Vascaíno do Cerrado, Thiago Fontes, só ficou ali para representar, né, a nossa bandeira, as nossas cores, que lamentavelmente hoje realmente está muito esquecida devido a um bando de vagabundos das últimas gestões que fuderam e apequenaram a nossa instituição. Meus amigos, estamos juntos. Um grande abraço ao Vascaíno do Cerrado, um grande abraço ao Thiago Fontes, que é um cara que realmente representa a todos nós, e vou passar esse vídeo para ele, compartilhar aí
o meu total apoio a esse canal, que é um dos, para mim, o que mais representa a instituição Vasco, ao Clube de Regatas de Vasco da Gama, com toda certeza. Meus amigos, estamos juntos nessa luta, nessa batalha em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima manhã aí de quinta-feira a todos e um casaca no coração de todos vocês. Valeu, pessoal. Um grande abraço. No cafezinho aqui, ó, da manhã do Russo Vascaíno. Grande abraço.